Paz do Senhor Jesus para os irmãos. Amados, eu vou deixar aqui um versículo da palavra de Deus para nossa meditação, nós fazer uma perspectiva de vida, mediante a palavra, porque nós estamos aproximando da vinda do Senhor Jesus. O mundo está um caos e muitas das vezes o ser humano, eu vejo que a humanidade, ela bebe, se embriaga, festa, farra, e nem olha para os sinais da vinda do Senhor e para os acontecimentos da terra. O pessoal não está nem aí para Deus. Mas tem a igreja do Senhor, e a palavra fala que os escolhidos do Senhor vai ouvir a sua voz. Então, por isso é que nós deixamos as mensagens, porque nós sabemos que ainda tem alguém que vai dar ouvido e vai se render a Jesus. Aqui no livro de 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 1 em diante, o título diz assim: a suprema excelência da caridade. Mas na verdade poderia ser assim: a suprema excelência do amor. Porque pelo que fala aqui, o amor fala da caridade. Mas esse significado caridade significa amor ao próximo. Eu sei porque eu já li em outros versículos, em outros livros da Bíblia, que fala exatamente isso aqui, mas essa expressão de palavra simboliza o amor. Olha bem. Capítulo 13, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 em diante, que diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que zoa ou como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Então, eu vou explanando alguns versículos e vou continuando. Observe, irmão. Observa para vocês verem como a palavra diz aqui em cima. Vamos começar aqui de cima de novo. Eu li até o 4. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, certo? Seria como o metal que zoa ou como o sino que tine. Amados, a Bíblia ela nos relata aqui que o amor e a caridade é maior do que todas as coisas. Por que o amor é maior e a caridade é maior? Porque quando você concebe isso de Deus, que já é dada pelo Espírito Santo, não significa que você faz uma caridade para alguém porque você pode fazer. Não. É porque você divide o pouco que tem porque você não consegue chegar em casa, alimentar ou fazer qualquer coisa sabendo que aquela pessoa está necessitada e você pode ali dividir o pouco que tem e não divide. Porque o que tem dentro de você é maior do que todas as outras as coisas que tentam impedir para que você não faça tal coisa, que é o Espírito Santo. Se a pessoa não tiver o Espírito Santo e não tiver o dom do amor, ela não pratica essas coisas. Uma das coisas que todo cristão tem que buscar para si é o dom do amor, que é o dom da caridade.
Porque o amor supera todas as coisas. E você vai ver aqui, falando embaixo aqui, que o amor é sofredor. E é verdade. Quem tem amor, quem ama o próximo, e quem pratica caridade é a pessoa que mais sofre. É o que mais sofre. Então existe aí a diferença do cristão, do que é de Deus, do que não é de Deus. Crentes tem muito. Cristãos são poucos. Os verdadeiros cristãos são poucos. Então você consegue observar a diferença do cristão para o crente. Você vê que está lotado de crente hoje, as igrejas, lotada, e fazendo aquela bagunça, e gritando e tal, lotada. Mas o Espírito do Senhor está passando longe ali. Deus está passando longe ali. Operações que não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com Jesus, mediante a palavra. Então nós temos que tomar cuidado, porque o significado de ser cristão é nada mais e nada menos do que um preparamento para entrar no reino de Deus, no reino dos céus, para ser salvo. Então, você tem que entender que ser cristão é trilhar um caminho, o caminho que Cristo trilhou, que os discípulos trilharam para ser salvo. E eu vejo muitas das vezes as pessoas querendo dar cesta básica sabe o cachorro lá? E fazer tantas coisas achando que compra a Deus. Tem muita gente que faz o bem, mas ele é mau. Ele tenta enganar as pessoas. Ele tenta, porque ele ganha muito dinheiro e não vem da parte de Deus. Aí fica distribuindo cesta básica para um, para outro, achando que compra a Deus. E tem pessoas que já dão mesmo, faz cesta básica, porque tem amor no coração. Dá de coração e Deus conhece que aquela pessoa tem o amor dentro de si. Então, isso aí é uma coisa que só pelo Espírito Santo que você consegue distinguir o que é e o que não é. Então vamos aqui para baixo, vamos para o 2. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse a caridade, nada seria. Essa caridade simboliza o amor. Não tivesse amor, de nada seria. Então, eu estou trazendo uma palavra aqui para vocês e para mim. Trazendo essa palavra para mim. E eu estou dividindo ela com vocês. Essa palavra, ela vem para mim. Deus está me dando uma palavra aqui para mim. Eu estou dividindo com os irmãos aqui. Não adianta eu trazer a palavra mais bela, mais bonita, se eu não tiver amor ao próximo, se eu não obedecer a palavra, de nada vai adiantar. Eu não vou ser salvo por essas coisas. Eu posso ter uma fé, até a fé, olha bem, nem a fé é maior do que o amor. Eu posso ter uma fé e orar e um monte descer. Eu posso curar enfermo, ressuscitar morto. No último dia, se eu não tiver amor, de nada valeu. Eu não vou entrar no reino do céu. De nada valeu. Observa que o trabalho que a gente faz para Deus em pregar a palavra com fidelidade, em evangelizar, sem amor, nada vale. Sem caridade, que simboliza o amor, nada vale, nada adianta. Então, o amor é a base. O amor é benigno. O amor não mata. O amor suporta. O amor tudo suporta. Mas esse amor que eu estou falando de Cristo, você só pode conceber através de Deus em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo na sua vida. Isso é um dom. E só quem pode te dar o dom do amor é Deus. Você tem que orar e pedir: Senhor, coloca amor no meu coração. Senhor, repreenda todo mal, todo ódio, implanta o amor pelo teu Espírito, Senhor, no meu coração. E Deus vai. Se você pedir, Ele vai te dar. O que a palavra diz? O que bate, a porta se abre. O que pede, recebe. O que busca, encontra.
Então, se você pedir, você vai receber. Se você buscar, você vai encontrar. Às vezes, a gente fica irado com algumas coisas, revoltado com algumas coisas, e a gente, naquela hora da revolta, da ira, dá vontade de você fazer besteira. Mas aí você lembra da palavra e você volta e o Espírito Santo te consola e você vai para o joelho, porque você tem a certeza de que o Deus ao qual você serve, só Ele pode fazer coisas maiores do que a que você está passando, passar por cima de tudo e te dar vitória. Então, às vezes a palavra aqui me surpreende, e a palavra me chicoteia, e a palavra me acalma, e a palavra ela me traz ao eixo, ao ponto certo que eu preciso começar, que eu preciso recomeçar. Sem a palavra você faz lenha, você mata, porque você não suporta as afrontas e as perseguições, você vai e mata, você faz besteira. Mas a palavra te traz de volta o começo e o Espírito Santo te reveste e você começa a entender que você não pode fazer aquilo a qual a ira Satanás usou para te levar ao pecado e roubar aquilo que o diabo quer roubar seu, que é a vida eterna. Então tem que tomar muito cuidado. Não adianta você ter os dons, ter isso, ter aquilo, se não tem amor, de nada vale. Vamos para o 3. E ainda que distribuíssem todas minhas fortunas para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Acabei de falar aqui agora. Você pode distribuir todos os seus bens, você pode distribuir, fazer tudo, distribuir cesta básica, entregar seu corpo para ser cremado. Se não tiver o amor, de nada vale. De nada vale. Se você não amar o próximo, se você não tiver amor, de nada vale. Então, preste atenção para você ver. Então, nós temos que tomar todo cuidado, porque às vezes às vezes, amados, eu na rua, que eu trabalho na rua, o que eu mais encontro pessoa me pedindo. Mas eu não posso, às vezes, ajudar nem todos. Alguns. Porque eu não tenho condição de ajudar todos que vêm a mim me pedir. Eu não tenho, sou sincero, não tenho condição. Às vezes a pessoa pensa assim, mas você vai negar porque eu não tenho condição de ajudar todas as pessoas que me pedem na rua. Porque eu sou pobre e eu luto com batalha para me sobreviver. E às vezes tem pessoas que eu não nego de jeito nenhum. Eu levo na padaria, levo no restaurante, pago um marmitex, pago um lanche. Quando eu tenho dinheiro eu pago um marmitex, se eu não tenho eu pago um lanche, um pão com mortadela, dou um nut que é mais barato, mas eu estou matando a fome daquela pessoa. Mas tem pessoas que você vê que ela vai usar droga, ela quer o dinheiro para usar droga. Você tem que ter discernimento de espírito. O tal do crack. Eu conheço um jovem que eu sempre dou lanche, sempre. E teve um dia que ele me pediu um lanche. Eu vi que ele estava com fome. Eu levei ele na lanchonete, falei com a mulher, dá ele um pastel gaúcho e dá ele um nute. Aí, quando ele pegou, paguei. Quando eu olhei para trás, ele estava mordendo naquilo, ele despejava aquele maionese com ketchup, porque eu acho que ele queria comer até o vidro. E ele dava uma bocada naquilo, eu vi que só um não adiantava. Eu peguei, voltei para trás e falei com a mulher, dá mais um gaúcho para ele. Paguei, falei que os gaúchos lá eram grandes, falei, dá mais um. Porque eu vi que ele estava numa fome, que aquilo me doeu o coração. Eu sempre ajudo ele. Mas, um dia numa padaria, ele me pediu um lanche. Eu fui pagar para ele também o gaúcho é maior, um lanche mais maior. Falei, vamos lá, vou pagar. A mulher da padaria falou com ele, morde agora, come agora. Aí eu fui entender, diz que ele pega o lanche embrulhado, leva e vende o lanche para comprar uma pedra. Até nisso você tem que tomar cuidado. Você dá uma marmita à pessoa, se ela levar ela, diz que ela leva e vende o lanche, vende aquela marmita. O craqueiro faz isso, ele vende a comida para comprar uma pedra.
Então você tem que tomar muito cuidado como você ajuda uma pessoa hoje. Então, às vezes a pessoa fala assim, você foi mal com o ciclano, você não quis ajudar porque você não tem condição, porque é muita gente. Uma pessoa te pede uma marmita aqui, você paga, aí o outro chega ali na frente e pede, quanto é uma marmita aqui tem marmita de 22, tem marmita de 15, tem marmita de 16, em algum lugar depende. Agora você imagina eu, pobre, lutando para sobreviver, que não ganho muito, ter que pagar 2, 3 marmitas. Não dá, eu não tenho condição. Então algumas pessoas eu não tenho, eu falo, não posso te ajudar hoje. Quando eu não posso, eu não posso. Então, não significa que você não tem amor e que você é mau. É porque você realmente não tem condição de ajudar todo mundo. Então existe discernimento. Às vezes uma pessoa vê você negando, fala assim, lá, e fala que é crente, ele negou. Você já pagou ali atrás uma marmita para uma pessoa, você já pagou, já ajudou alguém ali atrás. E você não tem uma condição financeira estável para poder ajudar todo mundo. E muitas pessoas te julgam, porque não sabem o que você fez lá atrás, que você não tem condição. É muita pessoa pedindo hoje. Eu trabalho na rua, sei como é que é. Então a gente ora e o Espírito Santo nos guia para nós ajudar a pessoa certa que precisa, porque é raro um dia que eu não ajudo alguém. Eu sou sincero. Eu nem boto em conta isso, porque se eu botar em conta, chegar no fim do mês eu fico louco. Porque eu ganho pouco. Eu sou um vendedor, eu vendo vassoura, eu vendo rodo, eu vendo as coisas na rua. Então, eu vejo que nós estamos atravessando uma fase que é só a misericórdia de Deus. Eu estou falando isso aqui, para vocês entenderem que muitas das vezes, às vezes uma pessoa igual a nós que é pobre não ajuda alguém na rua, naquele momento, e a pessoa julga lá, ele não é crente, ele não ajudou. Mas às vezes você está com o dinheiro contado para pagar uma luz, ou pagar uma água, ou fazer uma compra, qualquer coisa. Não, qualquer coisa você não pode tirar daquele ali, e você tem que comprar uma mercadoria para você revender, ou comprar um prego, comprar um produto. Então, existem essas coisas, e aí e as pessoas que vê você negando, te julgam, porque você não ajudou. Mas são muita gente pedindo e não dá para ajudar todo mundo. Então, nós vamos continuar aqui a palavra. Ainda que... Vamos para o quadro. A caridade é sofredora é benigna. E a caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade e não se ensoberbece. Então, olha aqui, é isso que eu queria falar. Olha bem, a caridade é sofredora, é benigna. Porque a pessoa, quando ela tem aquele dom do amor e vem de Deus, ela não consegue, as pernas dela amarram, isso está dentro de você. A minha esposa já viu eu passar 500 metros de uma pessoa, eu mandar parar o carro, falar, para aí. Que eu estava trabalhando. O carro não é meu não, o carro dos outros que eu alugo para trabalhar. Eu falei, para aí. E eu voltar a pé e ir lá ajudar aquela pessoa. Eu fui trabalhar, eu passei um dia de chuva, dia de frio, sereno, tinha uma mulher com a criança pequenininha sentada numa marquise, num papelão, com lençol fino jogado em cima das pernas, perto de uma lotérica, né? Não, perto de uma lotérica aqui, ó. Lotérica? Não, né? Uma casa de... Quase perto. Aí eu peguei e falei, meu Deus, uma criança, que essa friagem, o que está acontecendo? Gente, eu só tinha R$35 no bolso, eu não tinha nem começado a trabalhar ainda, mas eu ainda ia trabalhar, eu ia fazer dinheiro. Aí eu mandei parar o carro, voltei para trás, fui lá e perguntei a ela, minha senhora, o que a senhora está fazendo aqui nesse sereno, nessa chuva? Para me ver qual era a intenção dela, pessoal, porque a gente já sabe que ela estava ali pedindo dinheiro, mas eu queria ver qual a intenção, para me ver porque você hoje tem que ver a intenção das pessoas. Eu perguntei para ela, o que a senhora está fazendo aqui, essa hora com chuva, com essa friagem? Ela falou, eu estou aqui que eu estou pedindo dinheiro para mim fazer compra. Ela estava com uma bolsa dessas bolsas, essas bolsas que a gente compra para carregar compra, né? Às vezes a gente está na feira, tem que as bolsas que fazem, que as bolsas grandes. Aí eu peguei, tinha 35 no bolso, eu dei para ela. E parece que ela ficou feliz com aquele dinheiro, só os R$35. Aí eu peguei e falei, só tem esse dinheiro, se eu tivesse mais eu dava. Se eu tivesse mais ali eu dava, mas eu só tinha aquilo. Peguei, dei pra ela e fui embora.
Então, porque tem coisa que a sua perna, você não consegue. Eu não conseguiria vir embora, e o Espírito Santo começou a me incomodar, e o carro foi andando, eu não falei nada com a minha esposa, nem com o motorista, nem nada, e meu coração, aquilo estava me apertando o coração. Eu mandei parar o carro e não falei para o motorista e nem para minha esposa o que eu ia fazer. Eu não falei, não comentei nada. Ela achou que eu ia comprar alguma coisa, mas eu não ouvi aquilo ali, eu não falei nada. Fui lá, porque você não precisa falar com as pessoas o que você vai fazer. Então, eu observo que esse dom de Deus é uma coisa que às vezes você tira o único que você tem no bolso, mas você dá para aquela pessoa. Porque é de Deus. Você não consegue ir embora, suas pernas amarram, você não consegue ir para frente. Então a caridade é sofredora, é benigna. A caridade ela é benigna, não é maligna. A caridade não inveja. Quem tem caridade não tem inveja de nada que é dos outros. Quando a pessoa fala comigo, eu comprei esse carro, troquei o carro, eu fico feliz, Deus abençoa. Muitas das vezes, eu nem abro a minha boca para falar Deus abençoe em algumas coisas, porque eu conheço e sei que aquele dinheiro não veio da parte de Deus. Falou, oh, que bom, mas não manda Deus abençoar, não. Você não pode pedir Deus para abençoar coisas que você sabe que não veio da parte do Senhor, que foi ilícito, que veio custando sangue. Não, não abençoa, não. Não abençoa coisas que vêm da parte de Satanás, não. Põe Deus no meio da sujeira, não. Ah, Deus abençoa. Não, não, não. Ah, irmão, comprei esse carro, comprei isso aqui. Eu sei que ele fez lenha, que ele fez coisa errada para ter aquilo ali. Então eu não peço Deus para abençoar, não. Eu fico quieto, calado. Oh, que bom. Tá certo, irmão. É bom para você trabalhar, isso, mas eu não falo Deus abençoa. Você não pode abençoar coisas que é do maligno, você sabe que vem do maligno, não. Você vai botar Deus no meio da sujeira? Não pode. Para você não pode. O cristão ele não tem inveja de nada que é dos outros. Quando a pessoa trabalha, conquista, igual veja aí, ó, as pessoas nas redes sociais trabalhando, fazendo seus vídeos e crescendo, eu acho bonito, eu acho bacana. A pessoa não é nem cristã, mas eu fico feliz. A pessoa às vezes fala cada palavrão, a pessoa xinga, a pessoa faz coisa errada, mas ela trabalhou ali naqueles vídeos para ter aquilo. Então não veio da parte do diabo. Ela trabalhou, ela conseguiu aquilo fazendo seus vídeos, conquistou. Então é bacana. Ela não precisa ser crente, mas ela também não fez coisa ilícita, ela fez o que é certo. Deus abençoa. Ainda que não vai ser salvo, mas foi bênção de Deus para a vida dele. Ele não valorizou a bênção que Deus deu, mas foi Deus. Porque ele trabalhou, ele fez os seus vídeos. Eu vejo por aí pessoas fazendo vídeo, crescendo, comprando carro, fazendo aquilo. Mas ele trabalha, é honesto, não é desonesto. Não roubou ninguém, não matou ninguém. Então você tem que observar as coisas para você até orar e abençoar. Porque senão você vai botar Deus em coisas que não convém. Ó, a caridade é sofredora, é benigna. A caridade é benigna. A caridade não inveja. A caridade não trata com leviandade, falsidade, leviandade enganosamente. Você conhece uma pessoa quando ela vem com leviandade para cima de você? Ela fala com zombaria, com cinismo. O cristão não faz isso. Não se ensoberbece. Tem gente que adora humilhar os outros. Tem gente crente que adora humilhar. Eu já observei isso. Eu já vi pastores cristãos chamando os outros de miserável, que você não tem Deus, que você não prospera, que você é isso. Lê lá, vai longe não, vai lá em Salmo, lê sobre Asaf. Eu não me lembro agora qual versículo, capítulo que fala, mas está no livro de Salmo. Asaf diz que ele olhou para a prosperidade do ímpio, ele olhou e ficou de sobremaneira perturbado. Ele falou que teve inveja do ímpio, mas quando ele entrou no santuário de Deus, ele pôde entender o fim deles. Quando o Asaf estava na carne e olhou para a humanidade e via que ele era pobre, que ele não prosperava, que nada dele crescia, ele teve um pouco de inveja do ímpio. Mas quando ele entrou no santuário, na presença do Deus vivo, ele pôde entender o fim deles.
Asaf era um homem de Deus e a Bíblia mostra que não era um homem rico. E hoje hoje se observa aí uma teologia da prosperidade. Olha nas igrejas, o povo só caça igreja que prega prosperidade, tem que crescer. A lei dos pastores, dos crentes é crescimento financeiro. Não é mais vida eterna, é crescimento. Você tem que crescer. Teve um pastor que chegou para mim e falou assim, você cresce ou você morre. Eu falei, na sua Bíblia e no seu Deus. Porque o meu Deus não é isso que você está falando, não. Para vocês verem em que nível chegou. E olha bem, e eles são os homens que, famosos, homens que tem estudo, tem isso, tem aquilo, andam nos seus aviões, nos seus carrões, mas não sabe nada da palavra. Está cego, não entende o caminho da vida eterna. Não entende o caminho estreito, apertado do Espírito. Não entende. Só prega cura divina, crescimento financeiro. Você tem que crescer, você tem que ter. Não. Nada disso. Fica lá em Timóteo. A igreja verdadeira do Senhor, os crentes fiéis, tem até uns, deve ter alguns crentes ricos, porque eu acredito que tem fiel rico. Mas ele não está preso na sua riqueza. Mas se você não tem riqueza, ore, pede o que você precisa. Se o Senhor achar que convém te dar riqueza, ele vai te dar sabedoria e vai fazer prosperar como ele fez Salomão. Mas depende de Deus olhar para dentro de você e ver se você merece, se vale a pena fazer isso com você. Porque muitas das vezes o Senhor vai fazer e você vai distanciar dele e você vai usar para outras finalidades. Então o que você deve fazer? Fique em Timóteo 6,8. O que está escrito em Timóteo 6,8? Tendo, porém, sustento e com que nos vestir, esteja com isso contente. Contente com o que tem. Porque os que querem ficar ricos caem em laços, em muitas concupiscências, louca, nociva, a qual submerge o homem na perdição e ruína. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça muitos se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Então, o amor ao dinheiro te leva à ruína, e eu tenho visto isso. As pessoas matando gente da família por dinheiro, por uma ninharia de dinheiro. Mata o filho mata a mãe, mata o pai. Satanás achou uma forma de matar os pobres sem colocar a mão, sem fuzilar e sem mandar. O dinheiro está matando os pobres gananciosos. Eu sou perseguido por alguns irmãos, planejam todo dia a minha morte. Uma irmã minha planeja a minha morte por dinheiro. E ainda fala que vai dividir o dinheiro com os filhos para eles construírem. Que eu sou perseguido de morte. Todo dia maquina a minha morte. Não tem aonde cair morto, mas está pelejando contra o irmão que é cristão por causa de dinheiro. Se depender de eu fazer alguma coisa com um filho meu ou um irmão meu por causa de dinheiro, eu vou morrer de fome. Eu como angu, eu vou no mato, eu como mato cozido. Eu como mato, eu tô deixando bem aberto para vocês entenderem, porque tem que falar abertamente para vocês entenderem o que está acontecendo no mundo hoje. Você não pode confiar no seu filho, você não pode confiar no seu irmão. Nós éramos 9. Fomos criados dentro de uma família, na roça, parecia que tinha amor uns aos outros. Mas hoje, meus irmãos são aqueles que vão entrar no céu comigo. O resto nasceu da mesma barriga. Se eu dizer que eu não a amo, eu estou mentindo. É por isso que a palavra fala aqui, ó. A caridade é sofredora, o amor é sofredor. Você ama quem não te ama. Você ama o inimigo.
Aí você pensa assim, eu amo tanto essa pessoa, eu gosto tanto dela e ela faz isso comigo. O amor é benigno, a caridade não inveja, não trata com leviandade. Amados, a igreja verdadeira do Senhor, ela vai permanecer fiel até a morte. Custe o que custar, perseguido ou não, ela vai ser fiel. Ela nasceu para isso, para honrar a Deus. Não só de palavra, mas nas atitudes, na prática. Observa as igrejas perto da sua casa, os pastores, os perseguidos que moram perto de você, o que eles fazem com as pessoas perseguidas. O que mais me deseja a morte são crentes que se dizem crentes, carregam a Bíblia. Não respeita minha mulher, fala coisa no nome da minha mulher. Falam coisas horrendas que eu nem vou citar aqui. Deus sabe e conhece. Por que que eu me afastei dos templos? Porque eu comecei a ver que dentro dos templos é o lugar que mais persegue e faz mais mal para pessoas inocentes, para os fiéis. E eu pude concluir que o falso profeta é os piores bandidos que existem na face da terra e não estão sendo procurados pela justiça e pelas autoridades que era para cuidar e prender o verdadeiro bandido e não prende. Que o verdadeiro bandido é o falso profeta, que persegue os fiéis, os justos, os inocentes. O que era certo virou errado. E o que é errado virou certo no mundo de hoje. Por quê? Porque está se criando um jovem, uma juventude, para o governo mundial, a nova era, e a igreja está acompanhando esse ritual, que não era para acompanhar, mas está acompanhando, já está dentro desse ritual. E a igreja do Senhor, os verdadeiros cristãos, os homens de Deus que almejam o céu, a vida eterna, eles não entram nessa teologia, nesse ritual, porque sabem que isso aí conduz à perdição, ao lago de fogo ardente, aonde está preparado para Satanás e seus demônios. Satanás já é um derrotado. E todo aquele que serve a ele e anda nesse caminho também já é um derrotado. Você já viu aquele derrotado que está no seu carrão, tem seus bens e está nos melhores restaurantes comendo a sua picanha, mas é um derrotado? É só morrer e a alma perecer no inferno? E o verdadeiro cristão não, ele está alicerçado em Cristo, custe o que custar. Não vê o que fizeram com os profetas e com os homens de Deus? Eu vou tirar exemplo aqui de Paulo de Tarso e de Estevão. Estevão era um servo, menino do Senhor que pregava o evangelho de Cristo. Estevão foi levado, apedrejado e morto. E quem coordenou a morte de Estevão pela Bíblia foi Paulo, Saulo de Tarso. A Bíblia diz que a roupa de Estevão foi jogada nos pés de Saulo. Observa que Saulo pegou carta com os reis e foi perseguir o povo em Damasco. Foi atrás dos cristãos para matar e prender os cristãos. Aí alguns pastores dizem, Saulo teve um encontro com Jesus. Mentira! Jesus parou Saulo. Jesus parou ele. Botou um paradeiro na vida dele. Por ele tinha ido perseguido e matado os cristãos. Mas Deus, Jesus parou ele. Jesus derrubou ele do cavalo, botou ele numa cegueira. E aí eles levaram ele a uma rua chamada Direita. Deixaram ele numa casa lá. Ele ficou 3 dias cego. Aí Deus levantou-se Ananias, falou com Ananias, Ananias, tem um homem na rua chamada Direita, por nome de Saulo de Tarso. Vai e ore sobre ele, impõe as mãos sobre ele, devolve a visão. E Deus falou com Saulo de Tarso, vai vir um homem aqui chamado Ananias, vai impor as suas mãos sobre você e vai te devolver a visão.
e tu há de padecer pelo meu evangelho. E Deus falou também com Ananias, esse homem há de padecer pelo meu evangelho. Padecerá pelo meu evangelho. Quando falou padecer, é que ia ser perseguido como Saulo foi. A vida de Saulo foi fácil? Eu vejo pastores pregando sobre Paulo, falando de Paulo, e Paulo, combati o meu combate, acabei a carreira, guardei a fé. Que acabou a carreira e guardou a fé? Aonde que tem homem de Deus na terra mostrando que acabou a carreira e guardou a fé e que andou como Saulo, como Paulo de Tarso andou? Mostra pra mim. Um homem de Deus que andou como Paulo de Tarso andou, que fez pelo menos a metade que Paulo de Tarso fez. Ele sim combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Agora nós falar isso aí? Saulo foi preso, Saulo apanhou em prisões, Saulo passou fome, Saulo passou frio. Foi levado a Roma e lá foi decapitado, mas antes disso sofreu, apanhou, foi cuspido, levou tudo quanto é tipo de atrocidade fizeram com ele. E o Senhor falou que ele ia padecer e padeceu pelo evangelho. E você está padecendo pelo evangelho? Você está perseguindo os fiéis, vendendo os fiéis por alguns meros trocados, como Judas vendeu Cristo por 30 moedas de prata? Vendeu Cristo por 30 moedas de prata? E vocês estão fazendo isso? E depois fala, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quem que bateu com o bom combate e acabou a carreira e guardou a fé? O quê? Sim, Saulo, Paulo de Tarso, sim. Combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Que evangelho mentiroso e enganoso que eu tenho visto nesses últimos dias. Se você quiser ser salvo, leia a Bíblia. Entra por ela. Esse dia eu estava passando em determinado lugar. Eu sempre prego para todo mundo onde eu passo. E eu estava pregando para uns 5 ou 6 rapazes. Aí um outro manifestou lá dentro e falou assim, eu não confio em ninguém. Só confio na palavra. Mas ele falou dessa forma querendo me atacar. Eu percebi. Eu não sou nenhum bobo. Falei, rapaz, eu jamais vou mandar você confiar em mim ou em qualquer homem. A Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem faz do seu braço a sua força. Confia na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Se você crê no que eu prego, busca o conhecimento, se o que eu estou pregando é verdade, vai lá na Bíblia e busque que a Bíblia te salva. Eu não estou mandando você confiar em homem, nem tão pouco em mim. A própria Bíblia fala, para não confiar nem no que deita do seu leito, no leito que deita com você na cama. Então vamos aqui para a palavra. Vamos para o 5. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Então, ó, não se porta com indecência, quer dizer, a pessoa não anda indecentemente. O homem e a mulher de Deus veste uma veste decente, não faz coisas imorais, não busca o seu interesse, o seu próprio interesse, não se irrita e não suspeita mal. Esse suspeitar mal é você pensar mal das pessoas, é você não conhecer a pessoa e pensar pensamentos malignos. Mas você tem que vigiar com as pessoas, porque hoje o mal tomou conta do mundo. Então você não pode confiar. Deus não manda aqui, essa palavra significa julgar. Suspeitar mal é julgar as pessoas. Esse suspeitar mal é julgar as pessoas. Mas confiar não, porque nós estamos nos dias maus, onde que o mal dominou a terra. O mal dominou a terra. Os fiéis estão lutando contra a maré. É igual eu falei numa mensagem aqui. O cristão é a mesma coisa, tu vem um vento e leva a onda lá no meio do mar e traz ela nas pedras de novo, assim é o crente. Ele vai lá no meio do mar, volta, leva a chibatada aqui na beira das pedras, aqui na maré, aqui na beira
da areia, e assim é a vida do crente, é como a onda do mar. Nós estamos lutando contra a maré. O fiel, ele anda contra a maré, na contramão do mundo. Sabe o que é você sair para trabalhar e falar, Senhor, me guarda? Porque você sai no meio dos lobos devoradores. Eu estou igual a Davi. Davi falou que os que perseguiam ele é como o cabelo da cabeça. E do jeito que eu estou observando que está a minha vida, eu estou como Davi. Os que me perseguem são como o cabelo da minha cabeça. Mas eu continuarei confiante no Senhor, no Deus Todo-Poderoso. Ao 6. Não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Você não usa sua boca para falar injustiça das pessoas, mas você leva a verdade, você é sincero, você é fiel. Ao 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, olha para vocês verem. Tudo suporta, tudo crê, tudo você a gente tem que, aqui nesse versículo, irmão, me perdoa que eu tive que parar aqui, que eu estou gravando em 2 celulares, e chegou uma mensagem que atrapalhou minha gravação no outro celular, nós não soubemos mexer. Aqui no 7, assim, ó, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, o cristão, ele tudo sofre, é o que eu tenho vivido. Tudo crê, você está sempre crendo no Senhor, e tudo espera, ele está sempre confiante, esperando no Senhor, e tudo suporta. Às vezes você rola no chão, às vezes você chora, às vezes você geme, às vezes você perde o sono, você vira a noite toda e não dorme. E o inimigo tentando infiltrar coisas que não é do Senhor na sua mente, no seu coração, e você batalhando contra aquilo. É uma guerra interior de você, o Espírito Santo, contra o maligno. É uma guerra interior. A caridade nunca falha, mas havendo profecia, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. A caridade nunca falha, mas havendo profecia, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Então, a caridade nunca falha, mas havendo profecia, cessarão, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerão. Então, muitas das vezes a pessoa coloca mais a profecia, coloca a língua, coloca tudo na frente da caridade, do amor. E o amor nunca falha. Aqui a palavra está falando para você não colocar essas coisas na frente da caridade, na frente do amor. O amor tem que ir na frente de tudo. Não colocar essas coisas na frente. É isso que a palavra está falando aqui. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então, há parte para todas as coisas. Há parte para a profecia, há parte para os dons. Há parte para todas as coisas, mas nunca deixa as outras coisas tomar a frente do amor. Nenhuma das outros dons espirituais pode tomar a frente do amor. Nunca deixa. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado.
Então, quando vier o que é perfeito, que é Jesus, quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte será aniquilado. Então nós temos que estar sempre com o amor em primeiro lugar para nós ser salvos. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Assim é a vida do crente. Quando você é criança, você faz como criança. Mas quando você chega adulto, o crente, quando ele conhece a palavra e é fiel a Deus, ele chegou à sua fase de adulto. Ele faz como convém a palavra, como convém Deus, como o Senhor quer. Porque agora vamos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Hoje nós vemos Deus por espelho, que é a palavra. Nós vemos Deus por espírito. Nós não vemos Deus face a face. Mas aqui está falando, mas então veremos, nós vamos ver, face a face. Agora conheço, em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. Nós vamos conhecer Deus como nós somos conhecidos, como nós conhecemos nós mesmos. Agora, pois, permanecem a fé e a caridade. Permanece a fé, a esperança e a caridade. Estas três, mas maior desta é a caridade, é o amor. Agora, pois, permanece a fé. Nós temos que ter fé. A fé tem que estar com nós. Mas maior do que a fé é o amor. A fé. A esperança é a caridade, que é o amor. Estas três, mas maior destas é a caridade, é o amor. Maior de todas as coisas é o amor. Então, o amor é o maior de todas as coisas. Por isso que quem ama sofre. Quem tem amor de Cristo sofre. Padece. O amor é sofredor. A Bíblia mesmo fala. Quem tem amor sofre. Então, amados, essa é a palavra que o Senhor deixou. Que eu deixei da parte de Deus para a minha vida e para a sua vida aqui hoje. Que Deus abençoe, nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. A paz do Senhor para os irmãos.